A ideia é sempre manter essa linha de pensamento, né? Como expressa dentro dessa colocação da sociedade com o Estado com a administração pública, dentro da organização político-administrativa prevista lá no artigo 18 da Constituição Federal, naquelas três esferas, a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal, ambas divididas aí em dois tipos, digamos assim, de administração pública, a direta e a indireta, né? A direta é aquela que tem lá os seus entes e os entes criam os órgãos que não têm personalidade jurídica, e temos a organização indireta, administração indireta, que se dá aí pela descentralização, enquanto que a administração direta se dá pela desconcentração administrativa. A administração pública indireta, aquela que é formada aí pelas autarquias, pelas fundações, quando entidades públicas de direito público, né? E do outro lado, entidades públicas de direito privado, que são as empresas públicas e as sociedades de economia mista, reguladas aí pela Lei 13.303 de 2016, onde nós temos a participação do Estado na atividade econômica organizada, nos termos do que prescreve o artigo 173 da Constituição Federal. Então é importante que tenhamos essa ideia, dentro dos papéis, digamos assim, que deve estar todo dia dentro das atribuições desta administração pública, né, tanto da administração pública direta quanto indireta. Essas atribuições que são o exercício do poder de polícia, a fomentação das políticas públicas, sejam elas de governo, sejam elas de Estado, a intervenção no domínio econômico, né, como prevê lá o artigo 170 da Constituição Federal, falamos aqui no artigo 173 caput, que é a possibilidade do Estado exercer atividade econômica organizada, e também a prestação de serviço lá do artigo 175 da Constituição Federal, que pode se dar de forma direta, quando é a própria administração, ou de forma indireta, quando precisa aí a administração pública celebrar o contrato administrativo do artigo 89 da Lei 14.133 de 2021, e antes disso ainda realizar a licitação, né? Porque todo contrato de concessão demanda aí uma licitação, como prevê a Lei 8.987 de 95. Então a segurança pública é um desses serviços públicos prestados pela sociedade, pelo Estado, né? Então, por que a necessidade da segurança pública? Nesse momento em que discutimos aqui a PEC, né, o projeto de emenda constitucional, lá do artigo 60 da Constituição Federal, artigo 60, temos que lembrar aí o artigo 60, parágrafo 4º, né, que são as chamadas cláusulas pétreas, né? Então veja que não dá para mexer nas cláusulas pétreas, mas temos lá no artigo 60, parágrafo 4º, as cláusulas pétreas. Fora isso, qualquer alteração poderá ser feita na Constituição Federal ou mesmo nas matérias infraconstitucionais, logicamente por emenda, né? Emenda constitucional, artigo 60 da Constituição Federal. Essa PEC número 18 de 2025, a chamada PEC da Segurança Pública, né? Ela tem o objetivo de alterar as competências, né? Por exemplo, o artigo 21, que traz aí a competência privativa, aliás, privativa não, a competência da União, né? O artigo 22, sim, traz a competência que é só da União, privativa, só da União, não tem conversa, não tem discussão, né? O artigo 22. O artigo 23 é a competência comum, né? Todos eles podem legislar, tanto a entidade, a esfera pública federal, quanto a esfera pública estadual, quanto a esfera pública municipal, eles podem legislar sobre determinados assuntos, tá? Então temos aí também o artigo 24, que é a competência concorrente, onde a União emite uma lei ampla, né? E aí ela passa a ser, dependendo de cada peculiaridade, ser praticamente refeita aí nos estados e municípios, ou seja, o estado e o município produz uma lei, e claro que eu estou falando aqui em termos bem simples, bem simplórios, né? E essa lei ela vai ter sempre como base a lei geral criada
pela União, pela esfera federal da administração pública federal, dentro da organização político-administrativa, como determina o artigo 18 da Constituição Federal. Então vejo que esse livro aí é bom, esse livro aí é ótimo, né? Então nós temos aí a questão desse artigo 24, né? E principalmente o que interessa realmente é o artigo 144 da Constituição Federal, que trata da segurança pública como um dever do Estado, né? Um direito da sociedade, a segurança pública, como demanda o papel do Estado dentro da organização constitucional prevista no artigo 5º da Constituição Federal, quando diz que ninguém todos somos iguais perante a lei, né? Todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurando-se aos brasileiros e aos estrangeiros, residentes do Brasil, logicamente, a inviolabilidade aos direitos à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade. Então veja que temos aí o direito à segurança. E dentro dessa segurança nós temos a segurança pública, né? A segurança pública é o direito de ir, a preservação do direito de ir e vir, por exemplo, do artigo 5º, inciso 15, o direito de reunião do artigo 5º, inciso 16, o direito a professar qualquer religião, artigo 5º, inciso 6º, o direito de não ser torturado, artigo 5º, inciso 3º, e assim vai, né? São vários, 79 incisos, inclusive lá o inciso 79 foi colocado recentemente aí pela emenda constitucional número 115 e trouxe aí o direito à proteção de dados, né? Aquilo que já tinha previsto, já havia previsão na Lei 13.709 de 2018. Leis 13.709 de 2018. Então, dê uma olhada aí no artigo 5º, inciso 79 da Constituição Federal. Não olhe para o inciso 78, que que o pessoal chama de princípio da celeridade, né? Lá no inciso 78 do artigo 5º tem que é direito do cidadão à razoável duração do processo. Mas o que é essa razoável? Quanto tempo é essa razoável, né? Isso não tem uma resposta, então veja que começa por aí a dificuldade. Então, na verdade, essa PEC 18, ela tem a função de dispor sobre as competências tanto da União, quanto dos estados, quanto do Distrito Federal, quanto os municípios, né, da organização político-administrativa do artigo 18 da Constituição Federal, relativas ao tema segurança pública, né? Segurança pública, nós temos aí o artigo 144 da Constituição Federal e temos várias outras aí importantes, por exemplo, como a lei do SUAS, né, o Sistema Único de Segurança Pública, a lei 13.675 de 2018, temos aí a organização com vários órgãos, né, da segurança pública, vários órgãos criados aí pelo ente federal, por exemplo, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, né, lá no inciso 4º, nós temos a Polícia Civil, né, que faz aí a investigação, a Polícia Civil, que tem uma lei orgânica, a lei número 14.735 de 2023. Depois nós temos lá no inciso 5º a Polícia Militar, né, que é a lei orgânica, a lei 14.751 também de 2023. E no artigo 5º-A, por criação aí da emenda constitucional número 104 de 2019, temos a chamada Polícia Penal, né? Polícia Penal. E lá no artigo 8º, tem gerado muita confusão, a questão da criação da Guarda Municipal, né? Regulamentada aí pela Lei 13.022 de 2014, 13.022 de 2014, a Lei da Guarda Municipal. Então, vejo que a pergunta que cabe aqui é o seguinte, né? Já está na hora já do mundo, né? O mundo, principalmente o Brasil, na situação que está, refazer um contrato social, porque a segurança pública, ela tem esse papel de resguardar, assegurar esse contrato social. O que é o contrato social? É aquela disposição de cada pessoa dentro do seu quadradinho, né? Sem invadir o quadradinho do lado. Quando invade o quadradinho do outro, aí o Estado se reserva, o Estado
somos nós, né? Então, na verdade, nós tivemos aí Luís XIV, que diz que o Estado era ele, mas o Estado somos nós, e aí o Estado vai